Gente, bom dia. Antes de começar esse vídeo, eu quero repetir, na verdade, uma analogia que eu vi no nosso grupo, daquela cujo nome não pode ser dito. Ela disse o seguinte: não existe porco halal ou porco kosher, no sentido que não tem jeito de você tirar o pecado de algumas coisas. E vamos deixar claro aqui que é imperativo, primeiro, deixar claro o caráter do sionista, do sionismo e dos sionistas. E segundo, deixar mais claro ainda que nenhum judeu representa o judaísmo. Então, tão importante quanto nós compreendemos que sionista não representa judeu, é entender que fala de nenhum rabi tomado isoladamente representa a religião. Da mesma forma que seria injusto dizer que a Damares ou qualquer um desses crentes malucos representa os cristãos. Agora sim, saudações em Goiás, 7h30 da manhã, 26 graus. Olha que loucura, a temperatura já aumentou 7 graus desde a hora que eu fui para minha mãe. O peixe já está quente, eu já estou suado. E nós vamos aproveitar essa ida e falar sobre um ponto importante do conflito em curso. Eu estava refletindo e, olha, não tem como desconhecer duas coisas. A primeira é que vai ser um conflito muito difícil. Eu mantenho essa previsão. Eu estimei 200 mil baixas lá nos primeiros dias e mantenho a estimativa do número de baixas de um dos lados, o que já começou a apanhar, ser de 200 mil. Certo? Mantenho a estimativa. 200 mil baixas. O que? Olha lá, enxofre. Vocês levam para as indústrias transformar em ácido sulfúrico, que vai virar ácido fosfórico, que vai virar adubo. Olha tanto de borboleta. Passei aqui só para mostrar. Mas vamos. Olha só. Enxofre. Vou até pegar um pouco para mim. Enxofre é útil. Pronto, tem que colher um pouco de enxofre. Enfim. E para ter esse número de baixa, duas outras previsões têm que se confirmar: que os índices de morbidade vão continuar altos e que vai demorar. Aí vem a pergunta. Você pode ver, isso é tático e estratégico. Ninguém pensou no que seria o horror de 200 mil óbitos. Pensou sim. Isso não é fruto do acaso, certo? Não é fruto do acaso, isso foi planejado. Por que foi planejado? É aí que entra a questão tática. Os americanos, de um modo geral, e os sionistas em particular, dão a impressão que a única tragédia que houve na Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto. Os 6 milhões de vidas perdidas, né? O Holocausto. Só que não foi assim. Eles não foram nem o grupo que mais teve perdas. A União Soviética perdeu 27 milhões de vidas humanas. Só 5 milhões de soldados. 22 milhões eram civis. A China perdeu 23 milhões de vidas humanas. 3 milhões lutando, 20 milhões como civis. Então, se você soma o total de chineses e soviéticos, eles perderam 7 vezes mais do que os judeus.
Mas as pessoas nem se lembram que a China participou da Segunda Guerra Mundial e que teve perdas humanas devastadoras, só comparáveis às soviéticas. Repito, vida civil chinês e russo foi perdido 42 milhões. 42 milhões de civis chineses e russos perderam a vida. Certo? E aí, convenientemente, se esquece, né? É como se todos os chineses e russos que pereceram fossem militares. Fossem homens que levavam metralhadora nas mãos. Nada disso. As atrocidades cometidas pelos nazis e pelos japoneses, inclusive, são documentadas, bem documentadas. As pessoas só não se importam. O Ocidente só não divulga. Mas isso é muito bem documentado. Certo? Muito bem documentado. Mas a impressão que você tem é que as únicas vítimas foram 6 milhões. Mas isso é fundamental para a narrativa, para justificar a criação do Estado de Israel. Porque, do ponto de vista histórico, nós vimos que isso não se sustenta. O reino de Israel mal durou 200 anos. Os hebreus são um povo extinto desde o cativeiro da Babilônia, e os próprios israelitas são um povo extinto há quase 1.400 anos. Não existem mais israelitas. Não existem mais hebreus. Foram extintos. O que existe é a religião judaica. Nós já falamos sobre isso. Então você precisava de uma justificativa para colonizar um pedaço bem específico do Oriente Médio. Um pedaço que conectava o Mediterrâneo com o Mar Vermelho e a Ásia com a África. Exatamente para impedir a conexão. Não para ter o controle da conexão, mas para impedi-la. Impedir a conexão entre africano e asiático. Certo? Esse foi o objetivo da criação do Estado de Israel. Foi uma empresa colonialista, cara. Foi um episódio colonialista. Igual justificou-se levar o cristianismo para o catolicismo para a América Latina, né? México, Peru, Brasil. E justificava a colonização da América do Norte. Gente, eram cristãos protestantes que queriam praticar a própria fé. Certo, cristãos católicos queriam praticar a própria fé. Justificou a destruição de centenas, milhares de civilizações, tribos, povos, culturas. O roubo, a pilhagem de quantidades inimagináveis de ouro e prata. A destruição de civilizações inteiras, tal, é uma coisa horrorosa. Né? Tíbita, Maia, Azteca, Inca. Os tíbitas nunca mais se recuperaram. Nunca mais. Hoje é um povo quase extinto. Certo? Mas a justificativa é levar a palavra de Deus da Santa Igreja Católica. Depois, na América do Norte, você roubou. Eles, os britânicos, roubaram quantidades imensas de terras. Imensas, gigantescas. E os americanos, quando eles se tornaram independentes, roubaram 5 vezes mais. Roubaram um continente inteiro dos povos originários. E exterminaram pelo menos, tem contas que falam em 20 milhões deles. Certo? A justificativa é religiosa. O que foi feito agora com a Palestina? A mesmíssima coisa, uma justificativa religiosa, só que a carta do catolicismo venceu no século XVII, a carta do protestantismo, que só queria praticar a própria fé, mas se exterminar dos outros, venceu no século XIX. Então, para o século XX, eles precisavam de outra. Aí eles acharam o judaísmo. Certo? Eles acharam o judaísmo. Eles só querem poder praticar a própria fé. Um povo. Nós já explicamos que não existe povo judeu. Existe religião judaica. Europeus e americanos, inclusive, praticantes da religião judaica. Gente branca, de origem europeia, que pratica a religião judaica. E aí foram os ateus dessa religião, né, que eram sionistas,
que resolveram criar, né? Mas eles não tinham força para isso, evidentemente. Então não é porque tinha alguns ateus sionistas que surgiu o Estado de Israel, não. Porque foi uma deliberação dos Estados Unidos com a cumplicidade da pamonha, né, de sempre, que é a ONU. Então, criaram o Estado de Israel e ia precisar de uma narrativa para justificar os massacres que eles cometeram a partir da Nakba. O que a gente está vendo agora é o que sempre aconteceu, cara. Certo? Aconteceu em 48 com a Nakba, 56 com Suez, 67 com 6 dias, 73 com Yom Kippur, 82 com o sul do Líbano, Sabra e Shatila, 90 e pouco a primeira intifada, 2000 e pouco com a segunda intifada, e nos últimos anos, essa é o quinto massacre contra Gaza que o Estado de Israel leva à mão. A diferença é que as outras vezes não foi televisionado. Não existia rede social, não existia plataforma para mostrar para o mundo o que realmente acontecia. Só existia a narrativa oficial que a imprensa sempre comprou do Estado de Israel. Certo? Israel é a vítima, eles são os coitados, eles só querem evitar o genocídio, um novo holocausto, blá, 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 blá. Aquilo de sempre. Só que dessa vez, e aí nós vamos entrar na minha análise, por que dessa vez eles deram com os burros na água? Porque eles perderam o controle da narrativa. Rede social, não afim com os democratas, leia-se o X. Incrivelmente, você fala, mas o X está um ambiente tóxico. É um jeito de ver as coisas. O X está um ambiente em que as imagens, as filmagens, os áudios, as reportagens ainda pode ser divulgada. Então não é que o ambiente é tóxico, é que a realidade é tóxica. Aí você pode fingir que não vê a realidade no Instagram. Lá não é um ambiente tóxico, lá todo mundo fica feliz. Posta foto mostrando o tanto que é bonito, né? Ou no Facebook, que você posta correntes, as redes do outro lá, né? Não vamos citar o nome. Então, esses não são ambientes tóxicos, são muito mais tóxicos. Porque lá você tem que fingir. Finge que é feliz, finge que é bonito, finge que a sua vida é glamurosa, que essas comidas são todas deliciosas, é uma vida fake. Aí isso não é tóxico, não. Cara, se você tem que fingir, e se você tem que ver gente fingida para ser atóxico, aí tá difícil, né? Aí o problema não é nas redes sociais, não. Posso garantir para você. Não, essa é uma rede não tóxica. Ontem mesmo eles tentaram me censurar, mas felizmente eles recuaram. Uma alegação absurda. Mas felizmente o YouTube recuou, reconheceu que eu estava correto, que eu sou muito cuidadoso, eu evito ao máximo postar imagem apelativa. Porque eu sei que as pessoas, elas sofrem, né? É difícil. Mas dizer que, não está falando um nome específico, X, a rede X, né? Dizer que ela é tóxica, porque ela mostra o que está acontecendo, aí, cara, aí é complicado. Aí é muito difícil. Porque, na verdade, a realidade é essa, mano. Na verdade, você vê a polícia entrando nas comunidades, passando fogo no povo preto. É a realidade. O que eles estão fazendo em Gaza é diferente o quê? Com o que as PM do Brasil inteiro faz com os pretos, no país inteiro. E lá eles usam a alegação de terrorista. Aqui eles usam a alegação de traficante. Mas repara que os chefes dos traficantes, que está lá nos vivendas da Barra da Vida, nos gabinetes do Senado brasileiro da vida, esses nunca são pegos, né? Só os coitados mesmo. Então não tem uma diferença tão grande entre o que eles fazem com os palestinos e o que eles fazem com os moradores das comunidades, cara. Certo? É isso.
Aí você pode argumentar que isso é tóxico. Então tá. Né? Fazer o quê? Argumentar que isso faz mal para sua saúde mental, aí é perfeitamente lícito e justificável, porque faz mesmo. Cara, camarada, se te faz mal, não veja. Inclusive é o que eu recomendo. Você está te fazendo mal, você está te deprimindo, você está te deixando triste, você está te dessensibilizando, simplesmente não veja. O melhor que você faz. Certo? É o melhor que você faz. Evita. Até porque ainda vai piorar muito. Certo? Como eu disse, eu mantenho a minha previsão de 200 mil. Mas aí entra a questão tática. Pô, mas ninguém previu? Claro que previu. Na verdade, não só previu, se contava com isso. Porque exatamente por conta do lobby, da proteção da imprensa, dos governos, da narrativa, oh meu Deus, as vítimas, era necessário criar a percepção de que as vítimas do Holocausto são uma coisa, os israelenses são outra, certo? E aí, se você está horrorizado, como você está vendo em Gaza, eu espero que esteja, assista um filme sobre o gueto de Varsóvia e depois venha para mim contar a diferença. Qual que é a diferença entre, que vamos chamar de alemães, né? Fizeram no gueto de Varsóvia e o que está sendo feito agora em Gaza. Conta para mim a diferença. Escreve aí para nós a diferença. Opa! Firme! Você vai ver que a diferença é muito pequena, cara. Ou não existe, né? Retira os nomes dos personagens e o massacre é basicamente o mesmo. Então isso é importante. Por estranho que possa parecer, por terrível que possa ser, é necessário criar imagens, filmagens, fotografias, relatos, reportagens que mostram que os palestinos vêm passando há 75 anos. Se os palestinos vêm passando por isso há 75 anos, quem é o responsável? Certo? Essa é a pergunta que ninguém faz. Será que os responsáveis são realmente vítimas? Será? E eu acredito que não. São responsáveis e não vítimas. Então, para ressensibilizar as pessoas do drama dos palestinos, que são um povo indígena e pobre, expulso da própria terra por colonizadores europeus e americanos, quer dizer, que diferença tem entre a experiência colonialista britânica e norte-americana no século XVIII, principalmente XIX, na América do Norte, a experiência colonialista católica, espanhola e portuguesa no século XVI e século XVII, e a experiência agora judaica, mas também europeia, no século XX e XXI. Qual a diferença entre essas três experiências? É tudo colonialismo, é tudo expropriar, roubar, destruir, por conta de dinheiro, por conta do capitalismo. Perfeito? É tudo a mesma coisa. Usar a religião como desculpa para extermínio, genocídio, colonialismo, é a mesma coisa. Então é necessário que as pessoas coloquem em perspectiva, falem, gente, o que foi a colonização inglesa, britânica e protestante dos Estados Unidos? O que foi a expansão dos Estados Unidos para além dos Montes Apalaches e depois para além do Mississippi? O que foi a colonização espanhola e portuguesa no século XVI e XVII?
Quer saber o que foi? É o que vocês estão vendo em Gaza. É o que vocês estão vendo em Gaza, cara. São europeus tentando tomar as terras e as riquezas de outro povo. Qual que é a diferença? Os espanhóis e portugueses estavam tomando ouro e prata. Os britânicos e americanos estavam tomando terras. E agora o que se descobriu é que esses colonos europeus de religião judaica, os israelenses, estão tentando tomar gás e petróleo, roubar a riqueza de outro povo, roubar as terras de outro povo, roubar a identidade de outro povo, destruir outro povo. É o mesmo colonialismo de sempre. Muda o nome dos personagens. Mas para que você faça uma discussão histórica e todo mundo preste atenção, para que você retire a aura de 75 anos de vítima, você precisa de imagens muito fortes. E não vai ser os árabes que vão produzir essas imagens, porque ninguém se importa. Quem vai produzir essas imagens são exatamente os israelenses. Eles estão produzindo essas imagens, certo? Eles são os responsáveis. O que o resto do mundo está fazendo é divulgar. Perfeito? É divulgar. Para que o mundo inteiro veja. E aí que está o negócio. E aí que está a questão. O mundo inteiro vê. Não porque está acontecendo, oh meu Deus, que novidade, não, gente. É o que sempre aconteceu. Só que as pessoas precisam ver. E para ver tem que ser mostrado, tem que acontecer. Então, eu diria que o Estado de Israel e os americanos, o Ocidente, foi atraído por uma armadilha. Certo? Foi atraído por uma armadilha e, como previsto, perderam completamente o controle da narrativa. Para que os palestinos recuperem a terra deles, eles precisam de uma justificativa moral. E o Ocidente e os israelenses estão dando. É isso que está acontecendo. Ok?